Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz estejam com todos. Em nome de Jesus, quero convidar a igreja a se fazer presente nesse momento para estarmos celebrando ao Senhor neste culto de adoração, de celebração. Hoje é o nosso culto de domingo, né? Um culto abençoado para a glória de Deus. Então, faça desse tempo um tempo de adoração. Junte a família, junte amigos, reúna todo mundo. E vamos adorar o Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas, Ele tem feito tantas coisas em nossas vidas, e é o mínimo que nós podemos fazer, é lhe render graças, é lhe render culto por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos? Que essa noite, este culto, possa ser um culto abençoador. Essa palavra, ela possa ser uma palavra que venha trazer refrigério para a nossa alma, uma edificação, mas também possa trazer uma exortação para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu convido a todos para estar com a palavra de Deus, e nosso texto hoje está em Atos, no capítulo 5, e o verso de 1 a 11, mas para início nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos do capítulo 5 de Atos, e você pode acompanhar comigo aí na sua casa, com a palavra de Deus, com a sua Bíblia. Amém? Então vamos ler Atos, capítulo 5, apenas os primeiros 3 versículos, e a palavra diz assim. Desculpa. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Amém? Até aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pelo Teu eterno amor para conosco, pelas Tuas grandes misericórdias. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado. Oramos, ó Deus, para que essa palavra, hoje à noite, não seja apenas mais um vídeo, não seja apenas mais um momento, não seja apenas mais uma transmissão, mas que seja um momento de reflexão para nossas vidas, para os nossos corações, e que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, possa tocar em nós, possa nos mover, possa nos restaurar. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Irmãos, a palavra que eu quero transmitir nessa noite, o tema da nossa palavra que nós queremos estar estudando, é a falsa espiritualidade e as suas consequências. Amém? Então, esse texto é um texto muito interessante, porque faz parte do livro de Atos, e nós sabemos que o livro de Atos é um livro muito rico, né, com um conteúdo muito vasto do trabalho da igreja, de tudo que a igreja começou, uma coisa muito bonita, muito valiosa. Todo cristão deve ler o livro de Atos pelo menos uma vez na vida, né, que não queria ler várias vezes, mas pelo menos uma vez, ler todo, estudar, é muito rico, tem um conteúdo muito, muito bom, muito agradável. Então, irmãos, nós vamos ver aqui no texto sobre a falsa espiritualidade, né, e as suas consequências. E eu começo esse texto aqui no capítulo 4 de Atos, né, com a ação de Barnabé, né, para a gente entender o texto e o contexto da história. Irmãos, nós sabemos que Barnabé era chamado também de José da Consolação, era um homem bom, de coração bom, e ele não estava ali para fazer outra coisa senão a obra de Deus. Ele estava ali para estar trabalhando para Deus, fazer a obra de Deus, era o que ele sabia fazer, o que ele gostava de fazer, ele tinha empenho nisso. E esse também deve ser o trabalho do cristão, e esse também deve ser o nosso objetivo. Trabalhar na obra de Deus para a glória de Deus, né? É isso que nós devemos fazer. Então, no capítulo 4 aí de Atos, lá no final, no versículo 36 e 37,
a palavra diz que esse homem, ele tinha um campo e ele vendeu o campo, pegou um montante dessa oferta, desse dinheiro, né, da venda, e depositou aos pés dos apóstolos. Na verdade, isso era algo comum que acontecia naquela época, na época da igreja primitiva, por conta das pessoas necessitadas que havia ali. A igreja passava por um momento onde muitos haviam se convertido, né, muitas famílias carentes. Então, quem podia ajudava como podia, né, de acordo com as suas posses. José de Arimateia, ou melhor, José, o Barnabé, né, chamado José da Consolação, filho da Consolação, desculpe aí a troca aí do Arimateia, e ele fez isso na maior naturalidade, de uma coisa assim espontânea, e eu creio que essa deve ser a atitude do cristão, né? Fazer as coisas espontaneamente. E agora, vamos lá no texto. No capítulo 5 que nós lemos, a palavra começa assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, junto com a sua mulher, Safira, venderam um terreno, venderam um campo, né? Então a palavra começa com entretanto. Essa palavra entretanto significa mais, porém, exatamente por conta da história de Barnabé. Porque nós vamos ver aqui, irmãos, alguns erros que nós não devemos cometer em relação à nossa espiritualidade, à nossa vida com Deus. E nós podemos apontar aí o primeiro, em relação à glória. A glória que é de Deus, né? A palavra do Senhor diz que tudo que vamos fazer tem que ser feito para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Então, esse casal, Ananias e Safira, que, pelo que nós vemos na história, era alguém que trabalhava na obra, era alguém influente, era um casal que estava no movimento da igreja, que estavam ali inseridos no meio e que estavam fazendo a obra de Deus. Mas com a atitude de Barnabé, eles se sentiram, vamos dizer assim, incomodados espiritualmente. A atitude de Barnabé causou no meio ali dos irmãos, né, de todos ali, da liderança da igreja, dos apóstolos, uma admiração, né, pelo ato que o irmão fez e tudo. Então eles disseram: uma oportunidade também da gente se destacar, né? Olha, a gente pode também aí fazer a mesma coisa, se destacar. E o erro que esse casal comete, um dos primeiros erros, é exatamente o destaque. Eles queriam a fama, eles queriam aparecer, eles queriam algo que desse um status na sua vida espiritual, um algo a mais, né? E o perigo, isso é perigoso na nossa vida, irmãos, porque nós estamos aí tirando a glória que é de Deus, né? Nós estamos querendo colocar uma empanada escondendo Deus, né? Vamos usar essa expressão. E que agora eu quero aparecer, eu preciso aparecer, tá aqui, eu estou dando, né? E quero que todo mundo veja e tudo. E Jesus já havia alertado sobre isso, quanto os escribas e fariseus, e disse: quando der a tua oferta, né? Tu dá com a mão esquerda e não deixa que a direita ela veja, né? Mas a dificuldade. Então, a dificuldade de Ananias e Safira, em primeiro momento, era a glória, era aparecer. Então, eles tiram a glória de Deus e aparece aí a glória do homem. E esse pecado, muitas vezes, irmãos, ele não está exposto como o adultério, como a prostituição, como o roubo, como muitos outros pecados, vamos dizer assim, que eles afloram, né? Que eles aparecem. São os pecados ocultos que estão na nossa vida, que estão no nosso coração, que também trazem um estrago muito grande para a nossa vida cristã, quando nós queremos tirar a glória de Deus e queremos aparecer. Eu quero que você vá comigo agora no Salmo 19, tem uma expressão muito interessante. Salmo 19, versículo 12, a palavra diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são
ocultas. Ou seja, que o salmista ele tinha ciência dos pecados que ele tinha no dia a dia. Os pecados que ele cometia, que eu e você cometemos, e são patentes aos nossos olhos. Porém, a palavra diz que existem pecados ocultos, tanto que nós escondemos, como aqueles que nós fazemos de conta que não queremos ver, que não aparecem. E um desses pecados, pecado que esse casal estava querendo, que era tirar a glória de Deus e fazer com que a sua glória aparecesse, que afluísse, né? Então, nós vamos lá para João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 44. A palavra diz assim, meus irmãos. João 5, 44. A palavra diz assim: Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como vocês querem crer? Vocês que aceitam glória dos homens e não aceitam a glória de Deus. Irmãos, Deus ele não negocia sua glória com ninguém. A glória de Deus é a glória de Deus e acabou. Deus é único. Deus ele não desce do seu trono e ele não troca a sua glória por nada. Então, tudo que nós fazemos para a glória de Deus. E isso nós precisamos saber e aprender, né? João, no capítulo 7, no versículo 18, vamos ver outra expressão a respeito da glória de Deus. João, capítulo 7, 18, a palavra diz: Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E muita gente, irmãos, muitos por aí estão falando de si mesmo. Estão querendo a sua própria glória. Por isso, o servo de Deus, o povo de Deus, tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer em nome de Deus. Não estou fazendo para Deus, né? Para a glória de Deus. Não estou dando isso aqui para Deus. Estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, né? O próprio versículo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja isso para a glória de Deus. Então, tudo, irmãos, que nós vamos fazer, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Quem tem que se destacar, quem tem que aparecer, é o Senhor. Não somos nós, é o Senhor que precisa aparecer, né? Em João capítulo 3, versículo 30, a palavra diz, o próprio João diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando as pessoas chegam ali e dizem: olha, aquele que está lá no Jordão, ele está batizando mais pessoas do que você. Olha, aquele que está ali, ele está fazendo mais discípulos do que você. E João, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua, o meu trabalho é esse, está acabando, mas agora o dele vai continuar, vai prevalecer, e ele, na verdade, ele tem a primazia. Esse deve ser o nosso intuito, irmãos, em nome de Jesus. Se a gente olhar lá um pouco para trás, lá em Gênesis, e olhe que nós estamos sempre recorrendo ao Jardim do Éden, sempre recorrendo a Adão e Eva, porque esse também foi o pecado de Adão e Eva, meus irmãos. O pecado do destaque, da glória, de querer aparecer, quando a proposta de Satanás era o quê? Vocês serão como deuses, vocês receberão glória, vocês serão as pessoas, vocês vão se destacar, é só vocês irem ali. E nós muitas vezes caímos nesse erro. Nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma dar ouvidos às vozes do nosso coração, onde nós queremos nos destacar na obra de Deus, mais do que Deus. O que tem que aparecer é Deus, o que tem que aparecer é a sua obra, o seu trabalho. Nós somos apenas instrumentos usados por Deus para fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus? Amém, aleluias. O segundo erro que esse casal comete, irmãos, em relação à sua espiritualidade, ou na verdade, a falsa espiritualidade, está aí no versículo, nós podemos ver no versículo 3 do texto de Atos, capítulo 5. Acompanhe comigo aí, a palavra diz: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo
reservando parte do valor do campo. Olha, irmãos, Pedro, ele chama a atenção de Ananias e ele pergunta: por que você deixou Satanás encher o teu coração? Irmãos, tem um livro muito interessante, muito bom de se ler, é um livro bem fininho, no instante você lê. Ele é chamado o Mundo, a Carne e o Diabo. O título do livro é esse: O Mundo, a Carne e o Diabo. E nós vamos ver ali, irmãos, que existe a ação do diabo, existe a nossa ação, existe a ação da carne. Então, ele deixou. A palavra deixa claro, Pedro deixa claro para Ananias que houve uma ação da parte dele. Houve uma porta aberta. Houve um acesso. Teve um acesso. Não é? Eu vi uma frase que dizia o seguinte: o pecado é um prato que é oferecido a nós todos os dias, mas você não é obrigado a comer, meu irmão. Satanás, ele oferece esse prato, né? Se a gente voltar lá para Daniel, o banquete está lá. Todo dia tem um banquete diante de nós. Mas, como Daniel, nós devemos recusar, rejeitar totalmente esse banquete que vem com coisas boas, vem uma mesa muito farta, né? Os olhos enchem logo, né? Enche logo de vontade. E nós devemos rejeitar esse convite. Mas a palavra é clara. O erro de Ananias é que ele deixou. Ele baixou a guarda. Ele achou bom. É atrativo. Irmãos, o pecado é tão atrativo. Vocês imaginam aí como esse atrativo é bom, né? Como isso chama atenção. É bom no sentido, né, de chamar a atenção. Então, irmãos, se a gente vê aí o texto e o contexto de Atos, é uma coisa linda, interessante. Então a igreja estava caminhando, estava trabalhando. A igreja, irmãos, ela estava passando por um grau de santidade muito elevado. A igreja estava entrando num estado de santidade absoluta, coisa boa, agradável, tudo caminhando, pessoas se convertendo, a comunidade trabalhando, as pessoas doando e a coisa acontecendo. Satanás, ele não estava satisfeito com isso, ele não estava alegre com isso, ele precisava fazer alguma coisa. As portas estavam trancadas em relação ao pecado, então ele sempre tem alguma coisa, ele sempre tem uma carta na manga. E nós, como povo de Deus, como servos de Deus, precisamos estar atentos, como ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para derrotar. Mas ele diz: resisti-lhe firmes na fé. E Tiago também diz que nós devemos resistir o diabo e ele vai fugir de nós. E na verdade, nós vemos aí, na vida de Ananias, que não houve uma resistência. Houve, na verdade, uma relevância, né? Ele começou a relevar e começou a achar que aquilo era natural. Não é. Não se deixe levar, não se deixe enganar pelas ciladas do inimigo. Veja comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O que a palavra diz? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, nós não ignoramos os seus planos, para que ele não alcance vantagem sobre nossas vidas. Irmãos, não devemos, nós precisamos ficar atentos. A igreja do Senhor precisa estar atenta às ciladas, que ela vem de todas as formas. O que Satanás queria ali, irmãos, era um infiltrado. E olha, com a capa de santidade, o camarada estava no meio da igreja, e era um dos irmãos, fazendo uma boa ação, irmãos, uma coisa boa, dando a oferta. E olhe que o problema não estava na oferta, estava na intenção, na má intenção, da forma como ele estava falando, da forma como ele estava dizendo, o meio que ele estava usando para fazer aquilo. Uma coisa boa, né? Olha, quem que ia incriminar um homem desse? Vender o campo, está dando a oferta, é coisa boa, ia ser louvado. Mas a intenção má do coração do homem, as coisas de querer ganhar, tirar vantagem, irmãos, às custas de Deus, à custa da obra. Deus, ele não, irmãos, Deus
ele não se alegra com isso. Por isso, que lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele fala sobre a armadura de Deus. Ele fala que nós devemos nos revestir. Ele fala que nós devemos nos aparamentar com essa armadura, porque o inimigo ele tenta de todas as formas trabalhar e de forma sutil muitas vezes, né? Então esse homem infiltrado, esse pequeno pecado que ele estava cometendo de dissimular, imagina, esse homem ia cometer esse erro, ia cometer outros. A pessoa diz: rapaz, mas Deus matou Ananias e Safira assim com fulminante, né? Foi uma crueldade. Não, meus irmãos. Deus estava trabalhando ali para que não contaminasse aquele momento tão bom e agradável que a igreja estava vivendo. E aquele homem chegou com uma proposta indecente diante de Deus e diante dos apóstolos. E a palavra diz, Pedro é bem clara aí no versículo 13, diz: você mentiu ao Espírito Santo. Lembra do estudo passado, da quinta-feira? Você entristeceu o Espírito Santo. Você está apagando o Espírito Santo da sua vida. Então, é muitas vezes isso que nós estamos fazendo, na verdade, né? E nós devemos ficar atentos, irmãos. Por que deixou Satanás? Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Nós quebramos a regra de Efésios 5,18, irmãos. Que a regra de Efésios 5,18 é: enchei-vos do Espírito. Muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Nós não deixamos o Espírito Santo nos encher, mas nós deixamos Satanás. Ananias, ao invés de ser cheio pelo Espírito Santo, na verdade ele se enche de Satanás, ele se enche com a essência do maligno. Por incrível que pareça, muitos cristãos estão fazendo essa troca, meu irmão. Isso aí é uma troca maligna. Isso é uma troca que traz consequências horríveis na vida de qualquer um que faça isso. De fazer essa troca. Ao invés de se encher com o Espírito Santo, vai se encher com as coisas terrenas. Vai se encher com as coisas que não agradam, que não edificam nossas vidas. E as consequências, elas são horríveis na vida do cristão. E o cristão precisa vigiar. Satanás tem os seus infiltrados. Ele tem infiltrado pessoas no meio da igreja, com dissimulação, trazendo complicações na obra de Deus, exatamente quando a obra está querendo crescer, está querendo avançar. E o povo de Deus precisa ser um povo astuto, no bom sentido, porque muitas vezes nós esperamos o ímpio, nós esperamos de fora, nós esperamos que outra pessoa faça isso. E muitas vezes Satanás está usando os próprios cristãos que não vigiem, que não estão atentos, para atrapalhar a obra de Deus. Ficamos atentos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Abençoe a Deus. Amém, irmãos? O terceiro erro que nós encontramos aqui está no versículo 9, quando Pedro ele fala com Safira, que o seu esposo já havia morrido. Irmãos, olha, o pecado ele é tão danoso na nossa vida que ela não percebe nada quando ela entra, né? A Safira, ela entra ali, ela não percebe nada. Diz que 3 horas depois, né, se eu não estou enganado, 3 horas depois, ela entra, vê aquele cenário e tudo, e Pedro conversa com ela de novo, dando, irmãos, uma oportunidade para que ela que houvesse ali uma conversão, né, um arrependimento, e dizer, realmente, né, meu irmão, pelo amor de Deus, olha o versículo 9, tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Versículo 8 diz: então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, foi esse preço. Irmãos, não teve nenhum tipo de recuo, sabe? A pessoa não gela, a cara não fica vermelha, nada. Não, foi isso mesmo. Né? Se conhece gente assim, mentindo descaradamente, e aí, se você mentiu o Espírito Santo, irmãos, o pior não é mentir para mim e para você, é mentir para Deus, irmãos. Misericórdia, né? Isso aqui é um fato muito ardiloso, é um negócio muito, muito ruim. Então, o terceiro erro que nós cometemos, não tentares, porque você tentou o Espírito Santo. Irmãos, eu lembro lá de Atos, ou melhor, lá de Mateus, capítulo 4, versículo 7, Satanás está ali no deserto tentando
Deus. E em um certo momento, Deus olha para ele, quando ele manda Jesus saltar do pináculo do templo, né? E diz, olha, teus anjos darão a ordem para que ele disse, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito. E aí, Jesus está se reportando lá a Êxodo, capítulo 17, versículo 7, quando o povo tentou a Deus no deserto. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, também diz, não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá, quando o povo estava pedindo água, estava pedindo comida, tentando a Deus. O povo diz, onde está Deus que não vê isso? E talvez Ananias e Safira estavam querendo ali tentar ao Senhor, estavam tentando a Deus, dizendo, Deus não vai ver isso. Isso vai passar desapercebido. Irmãos, não passa, viu? Quero dizer aqui para você, para a igreja do Senhor ficar atenta, porque aos olhos de Deus nada se passa. Ele é o olho que está diante de todo mundo, de toda a terra. Deus está atento, irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra diz, não vos enganeis, irmãos. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, ele vai ceifar. E lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31, ele diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Estava aí a tentativa de servir a dois senhores. Ananias e Safira estavam em cima do muro, estavam naquela, né, vou, não vou, né? Eu vou servir a Deus, mas vou servir o mundo, eu vou levar uma vida paralela. Muitos estão levando uma vida paralela, uma espiritualidade falsa diante de Deus, irmãos. Isso traz consequências terríveis. A consequência que veio na vida de Ananias e Safira foi uma morte súbita, física. Hoje as pessoas não estão morrendo abruptamente, não estão morrendo fisicamente, mas espiritualmente estão todos mortos. Não tem vida em si, não tem o Espírito Santo em si. Irmãos, eu quero orar agora, orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, pedindo que o Espírito Santo possa nos avivar, possa encher a nossa vida, possa tirar essa falsa espiritualidade de nossas vidas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos fortaleça, nos santifique, ó Deus, tira o mal do nosso coração, tira a inveja, tira o dolo, os pecados ocultos, ó Deus, aqueles que eu não conheço, porque tem aqueles que estão diante dos meus olhos, diante da minha vista, e eu sei. Ó Deus, faz com que eu possa fazer tudo para a tua glória, para a glória de Deus e não para a minha glória. Que eu faça como a palavra diz, que ele cresça, que eu diminua cada vez mais. Ó Senhor, cuida de nossas vidas, cuida de nossa família. Eu libero agora uma bênção para a sua casa, meu irmão. Eu libero uma bênção agora para a sua família. Eu libero uma bênção para o seu comércio. Você que tem comércio próprio, que o Senhor esteja abençoando, esteja abrindo portas, oportunidade. Lhe dê oportunidade para comprar, para vender. Lhe dê dinheiro, lhe dê suficiência, bênção, bons clientes para vender, bons clientes para comprar. Ó Deus, abençoa a sua casa, você que vai para a sua empresa. Ao sair de manhã, o Senhor te abençoe. Ao voltar, o Senhor te abençoe. E a tua empresa possa crescer cada vez mais, prosperar. E quanto mais ela cresce, você cresce junto, meu irmão. É bênção, eu abençoe teus filhos, eu abençoe seus sonhos, eu abençoe seus propósitos. Eu abençoo tudo, ó Pai, em nome de Jesus. A tua casa seja uma casa de bênção. A sua vida seja uma vida de bênção, guiada e revestida pelo Espírito Santo. Ó Deus, abençoa a tua obra, abençoa o teu povo, abençoa, ó Pai, todo aquele que teme ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa palavra, recebe essa oração. Amém? Glória a Deus. Amém. Se essa palavra encheu a sua vida, encheu o seu coração, compartilhe, passe para alguém. Não fique só. Abençoe a vida de alguém. Que essa palavra possa nos edificar. Ela edificou muito a minha vida. Espero que ela edifique também a sua. Em nome de Jesus. A paz do Senhor fique com todos. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.